Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e para começar essa aula aqui, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou homem, estou sentado, vestindo uma calça jeans, uma blusa azul marinho, eu uso óculos, tenho a pele clara e o cabelo raspado. E estou aqui no cenário da Multirio, aí que simula e aí fica parecendo com uma sala de aula. Um cenário bem bacana, bem colorido, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, agora que eu já fiz a minha descrição, eu vou apresentar o tema da aula de hoje que vocês vão ver na telinha agora. O humor na leitura. Então, pessoal, a gente vai aqui conversar sobre o humor na leitura. Esse humor, ele está na leitura através de piadas, de livros. A gente pode ver também na televisão. Quem nunca aí deu uma risada de um programa de televisão ou uma situação engraçada? O humor, ele é um estado de ânimo. Ele é uma coisa que leva a gente a sentir graça, a dar risada. Então, o humor ele vai estar presente em várias situações, várias etapas aí do nosso cotidiano. E a gente vai ter também ele na escrita, tá, gente? E aí, para isso, a gente vai usar alguns recursos que vão levar um texto a ter humor ou não. Agora, se o texto pode até ter humor, agora, se ele vai ser engraçado para a gente, aí vai depender do que nós achamos engraçados. Nem tudo que eu acho engraçado, você aí que está assistindo vai achar também. Até porque a gente tem a questão da idade, né? Vocês são crianças, você que está assistindo, aluno carioca, aluna carioca, e eu sou adulto, então a gente vai achar graça de coisas diferentes. Mas mesmo assim, vai ter aquele humor ali. Pode ser que a gente dê risada, pode ser que não. Um outro alerta importante que a gente tem que sempre ter é que, às vezes, algumas coisas que a gente pode achar engraçada pode ofender outra pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com brincadeiras, com algumas piadas, algumas coisas que a gente pode achar super engraçado e um amigo nosso, uma pessoa que mora com a gente, não achar e se ofender. Então, se uma pessoa não achou brincadeira, não achou engraçado, então a gente tem que cortar essa piada aí, essa parte engraçada da nossa vida. Beleza? E para continuar aqui a nossa aula sobre humor na leitura, eu vou apresentar para vocês 4 efeitos de sentido que a gente vai usar nos textos. Esses efeitos de sentido, eles vão ajudar, eles vão ser muito usados para produzir humor nos textos, embora eles não sejam necessariamente de humor. E a gente vai começar falando aqui do duplo sentido, que é o uso de trocadilhos, tem também a ironia, a ambiguidade e o humor propriamente dito. Mas, professor, você não disse que os 4 são usados para humor e tem um humor específico? Sim, porque o humor ele tem a ver com situações fora do comum, situações pitorescas. Mas a gente vai encontrar textos que tenha esse objetivo de fazer graça, que vai usar da ironia, da ambiguidade e do duplo sentido. Aí você vai me dizer, professor, o senhor falou aí esses 4 efeitos de sentido, mas eu estou com a cabeça embaralhada, ainda não consegui entender muito bem. Então, agora eu vou apresentar para vocês, resumidamente, o que é cada um desses efeitos de sentido. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro efeito que a gente vai ver é o duplo sentido. O duplo sentido ele vai ser comum o uso de trocadilhos com palavras ou expressões. A gente vai ver aqui, a gente tem aqui um exemplo. Por que o lagarto deixou seu filho de castigo? Porque ele repetiu de ano. E aí, gente? Engraçado, né? Olha só, réptil. O autor dessa piada aí, dessa anedota, ele fez um trocadilho com a palavra repetiu, de repetência, de repetir de ano. Por quê? Porque essas palavras, embora elas sejam totalmente diferentes, tenham significados totalmente diferentes, a pronúncia é parecida, né? Réptil e repetiu. Então, essa é uma expressão aí de duplo sentido, de trocadilho. É um recurso que é também muito usado no humor. O outro efeito de sentido é a ambiguidade, que é quando uma mensagem ela pode ter interpretações diferentes. Ela pode ter mais de uma interpretação. Então, a gente tem ali uma frase. Mirela foi atrás do táxi correndo. E aí, pessoal, quem estava correndo? A professora Mirela, que estava correndo, ou o táxi que estava correndo? Quem estava correndo? E aí? Complicado, né? Então, a ambiguidade tem essa questão aí de dar vários significados diferentes para uma mesma expressão. A gente também tem a ironia. A ironia é quando usamos uma expressão com determinado significado para exprimir o oposto. Então, a gente fala uma coisa, mas, na verdade, a gente está querendo falar o contrário. Vamos aí ao exemplo. Compaixão é o que sinto pelas pessoas que não veem nenhum erro nesta palavra.
Tem um errinho nessa palavra aí, né? Compaixão. Então, a pessoa está sendo irônica, fazendo uma ironia, tá, gente? Ah, e um detalhe muito importante, compaixão é com X, tá? Por favor. Então, corrigindo aí também essa frase irônica aí. E o último efeito de sentido é o humor propriamente dito, que é quando a gente tem aquelas respostas não esperadas, uma resposta inusitada, pitoresca, diferente, e que acaba gerando humor, acaba fazendo graça também. A professora perguntou ao Joãozinho, arroz é com S ou com Z? E o Joãozinho responde, aqui na escola não sei, professora, mas lá em casa é com feijão. Então, pessoal, essa resposta inesperada do Joãozinho é um efeito aí de humor. Então, pessoal, esses são os 4 efeitos de sentido que o autor do texto, a pessoa que vai escrever, inclusive a gente pode usar, vão ser usados aí para essa questão da ironia, né, da ambiguidade, e também para gerar um efeito de humor, para causar risos, entendeu? Essa é a questão. Agora, existem textos que são especificamente feitos para causar humor, para fazer as pessoas rirem. Eu até já falei aqui um pouco dele, que são as piadas ou anedotas, que é um gênero textual feito especificamente para causar humor. Mas o humor vai estar só nas piadas e anedotas? Não. Você pode ter partes de humor num conto de fadas, em qualquer outro gênero textual aí, narrativo. Também pode ter partes, né, daquele texto aí que tenham humor. O humor também ele vai se fazer muito presente nas tirinhas, que são aquelas histórias de quadrinhos bem pequenininhas, a tirinha, e geralmente ela é feita também com esse objetivo do humor. Mas é um humor mais ácido, assim, né? Um humor mais para crítica social. Geralmente as tirinhas têm essa conotação. E mais recentemente, uma outra linguagem surgiu que também é feita para o humor, que são os memes, né? Quem nunca deu risada aí com meme? Aquelas imagens, existem memes em vídeos também. E a graça do meme, ela vai estar justamente no uso das informações implícitas, aquilo que a gente não vai ver ali claramente escrito ou falado, mas a gente vai pelo contexto. Então, por isso que os memes usam muita imagem de filmes, de séries, de novelas e outros produtos aí da mídia, que a gente já vai associar aquele personagem, aquela situação, a uma propaganda, enfim. Essa é a graça do meme. Aliás, a informação implícita ela vai estar muito presente no humor, né? Porque é uma interpretação que a gente vai fazer em cima daquilo que está escrito. Beleza? Então agora eu vou apresentar para vocês aí algumas características das piadas ou anedotas, das tirinhas e dos memes. Vamos lá? A piada ou anedota, ela é um texto narrativo curto, né? Então você não vai ver uma piada muito longa, né? As piadas são textos curtinhos. Ela geralmente vai usar uma linguagem coloquial, o autor ele vai escrever mais ou menos como a gente fala, né? Mais próximo do jeito que a gente fala. Vai usar muito discurso direto, que são as falas dos personagens. A gente até viu o exemplo aí da piada do Joãozinho, né? Usa ali fala dos personagens. Então tem travessão, ou aspas, né? Essas questões todas do discurso direto. E a finalidade desse texto é fazer as pessoas rirem, né? É gerar graça, gerar humor. As tirinhas são pequenas histórias em quadrinhos, que podem apresentar críticas às situações cotidianas. E os memes são ideias, imagens, vídeos que se espalham rapidamente. São mensagens mais objetivas que vão combinar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bom, galera, agora que eu já falei com vocês um pouco dos efeitos de sentido, do que é humor e dos tipos de texto aí que vão ter esse recurso utilizado de humor, eu vou convidar vocês a fazerem aí um exercício comigo, isso mesmo. E se vocês fizerem direitinho aqui comigo esse exercício e acertarem tudo, eu prometo que eu vou contar uma piada para vocês. Sabe qual é? Eu vou explicar para vocês por que os prédios, esses prédios grandões que a gente vê, se chamam de edifícios. Por que um prédio se chama edifício? Se você acertar tudo no final dessa aula, eu te explico. Mas para a gente continuar aqui, agora eu vou convidar você para fazer o primeiro exercício de identificar o que é humor naquele texto ali. Vamos lá? Então, olha só, a gente tem essa anedotazinha, essa piadinha aí, ó. No restaurante, o freguês chama o garçom. Tem uma mosca no meu prato. É o desenho do prato, meu senhor. Mas está se mexendo. Viu a tecnologia? É desenho animado. Se fosse nesse restaurante, eu não volto mais. E aí, pessoal, onde está o efeito de humor nessa piada, nesse texto? Letra A, o garçom dizer que é um desenho animado. Letra B, o cliente perceber que a mosca está se mexendo. Letra C, o cliente encontrar uma mosca no prato de comida. Ou letra D, o garçom responder que é um desenho no prato. E aí, pessoal, qual é o efeito aí que foi usado, o efeito de humor, né? O que é o de engraçado nesse textinho aí?
E aí, vou dar um tempinho para vocês. 3, 2, 1. O garçom dizer que é um desenho animado, é uma resposta inesperada, né? Uma resposta aí pitoresca. Então, né, o garçom é cara de pau, né? Dizer que a mosca é um desenho animado quando tem uma mosca no prato. Então, essa é a graça do texto. A segunda situação. O sujeito vai a uma empresa e pede um emprego. Na entrevista, o gerente pergunta: qual cargo você quer? O de presidente da empresa. Você é louco? Não. Precisa ser? Esse é louco e cara de pau. E aí, pessoal, o humor desse texto está presente em que trecho? Em que parte do texto está presente o humor? Letra A. Um sujeito vai a uma empresa e pede emprego. Isso é engraçado? Não. Quantas pessoas vão a uma empresa pedir emprego, né? Isso é comum. Qual cargo você quer? Também não. Letra C. O de presidente. Também não tem nada de engraçado. Letra D. Não. Precisa ser? É a letra D, né, gente? Olha. Letra D, ó. Não. Precisa ser? Por quê? Porque o candidato à vaga ele estava achando o quê? Que o gerente da firma estava achando que, né, perguntando se era louco, se isso era uma característica esperada para o cargo de presidente. Mas será que isso é uma característica? Precisa ser louco para ser presidente de uma empresa? Coitado, esse aí estava totalmente sem noção. Agora eu vou trazer para vocês uma tirinha. Olha, mamãe, o vovô tem uma máquina que imprime enquanto ele digita. Isso aí, gente, é uma máquina, é um computador? Vocês conhecem esse objeto que o vovô está usando? Já viram na casa de vocês? Eu na minha casa já vi, uma máquina de escrever. Enquanto o menino está ali com um notebook mostrando para a mãe dele a incrível máquina que digita e imprime ao mesmo tempo. E aí, gente, qual é o humor dessa tirinha? Letra A, a lixeira cheia de papel? Isso é uma situação engraçada? Letra B, o avô está sentado escrevendo? Letra C, o menino está com o computador na mão? Ou letra D, o menino achar que a máquina de escrever é um computador que imprime enquanto digita? E aí, pessoal, qual a situação é engraçada nessa tirinha? Vamos lá? 3, 2, 1. O menino achar que a máquina de escrever é um computador que imprime enquanto digita. É uma situação, né, engraçada. Ele não conhece a máquina de escrever, ele nunca viu. Então ele acha, olha que legal, um computador que você vai digitando e imprimindo ao mesmo tempo. Então essa é uma situação engraçada que a gente vê na tirinha. E aí, galera? Acertaram tudo? Conseguiram identificar aí os efeitos de humor usados? Aonde era a parte engraçada da anedota, da piada ou mesmo da tirinha? Foi fácil ou foi difícil? Às vezes é meio complicado, nem sempre o humor ele vai estar assim claramente exposto. A gente vai ter que ler com mais calma, ler de novo, então tem que ter paciência. Eu tenho certeza que você que está assistindo participou, gostou e respondeu tudo certo. Eu sinto isso, através das câmeras eu sinto que você está alinhado com essa aula aqui. Então agora eu vou te explicar por que um prédio se chama também de edifício. Você sabe? Você que está assistindo sabe? Será que algum adulto que mora com você sabe? Sua professora, seu professor, seu vizinho, alguém sabe por que um prédio se chama edifício? Não? Ora, gente, é muito simples. Você já viu como é difícil construir uma casa em cima da outra? É difícil, pô. Por isso que o prédio se chama edifício. Não, a piada não foi boa, não, gente. Até o câmera aqui tá doido para me expulsar daqui. O diretor, então, achou a piada horrível. Mas fazer o quê? Graça, cada um, né, vai achar graça do que mais gosta. Bom, gente, essa aula aqui foi uma aula sobre o humor na leitura. Então, eu apresentei para vocês aí os efeitos de sentido, que são estratégias que o autor ele usa para causar humor no texto, para causar uma situação engraçada. Vimos também aí alguns gêneros textuais que usam esse recurso mais especificamente, embora o humor pode estar presente em qualquer tipo de texto aí, né, principalmente os narrativos. E a gente viu aí algumas atividades para identificar o que gera humor no texto. O trecho, né, a situação ali que faz aquela produção ali ter graça. Bom, gente, depois que a gente conversou um pouco sobre isso, agora eu vou convidar vocês para um desafio bem bacana e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? O humor na leitura. No desafio dessa aula, você vai escrever uma piada. Mostre para seus amigos, colegas de turma, sua professora ou professor. Eu tenho certeza que a piada que vocês vão escrever vai ser mais engraçada que essa piada que eu contei aqui, né? Eu tô até sem graça, gente. Acho que eu vou
Eu vou embora antes que essa aula acabe. Aliás, por falar nisso, a aula já acabou. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês em mais aulas aqui no Rio do Canha TV. Um abraço. Tchau, tchau.